Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, bora falar de TI mais uma vez? Eu sou o professor André Olímpio e vou continuar aqui com vocês aqui falando sobre lógica de programação, tá? Que é uma série, né? Vamos dizer assim, uma saga que eu venho fazendo de vídeos aí, uma sequência de vídeos. E hoje eu já, vamos lá, só para repassar, né? Eu já falei sobre introdução à lógica de programação, já falei sobre estrutura de múltipla escolha, estrutura condicional, né, o comando C, e também as estruturas de repetição, tá? Comando para, comando enquanto e comando repita. Hoje eu vou falar com vocês sobre variáveis compostas, tá? Que são os vetores e matrizes. Então eu vou explicar aqui para vocês esse conceito na prática, tendo um exemplo aqui em que eu posso fazer o cálculo de média, só para pegar esse exemplo para ficar mais fácil, mas para a gente entender a lógica de como usar, né, a estrutura de vetores e matrizes, né, as variáveis compostas. Tá? Então, só para a gente contextualizar rapidamente, uma variável composta ela é uma estrutura em que armazena dados, né? Na mesma estrutura eu consigo armazenar mais de um dado, que numa variável simples isso não acontece, né? Uma variável simples armazena apenas um valor por vez. Já na variável composta eu consigo armazenar mais de um valor por vez. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para esse exemplo aqui, em que, como eu falei, eu vou fornecer alguns valores e o usuário vai digitar aqui alguns valores, né? O usuário vai fornecer alguns valores e eu vou fazer o cálculo da média aritmética desses valores, beleza? Então, como é que seria? Então, primeiramente, eu tenho que fazer o normal, né? Então, eu tenho que definir aqui uma variável soma, né? E uma variável média, tá? Então, soma vai ser do tipo inteiro e a variável média do tipo real. Já comentei isso com vocês em outros vídeos. Toda variável que vai armazenar o resultado de uma divisão, né? E é o caso da média aritmética, eu defino como uma variável do tipo real, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar aqui a estrutura do vetor, tá? Então o vetor ele vai ser definido da seguinte forma, ó. Então eu vou colocar aqui um vetor chamado números, tá? E ele vou usar aqui a palavra vetor, tá? Que eu vou definir. E aqui eu vou fazer assim, ó, um colchete, né? 1, que é o valor inicial desse vetor, 2 pontos, o valor final desse vetor. Então eu quero um vetor de 5 posições, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 5. Então ele vai armazenar no máximo 5 itens, tá? Ele armazena 5 itens, 5 valores numéricos nesse caso aqui, tá bom? Mas são 5 valores que ele vai armazenar na mesma estrutura, tá? E eu defino aqui na frente o tipo de dado que vai ser que será armazenado nesse vetor. Então eu quero que sejam números, então eu vou colocar aqui que seja valores inteiros. Poderia ser real também, tá? Mas eu vou colocar aqui valores inteiros, beleza? Então tá aqui, né? Essa variável aqui, certinho, ela é um vetor, né? Que vai armazenar esse valor. E aqui, ó, eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de i, que no exemplo anterior, eu falei lá sobre estrutura de repetição, eu falo que tem lá a estrutura de... Né, que tem na estrutura de repetição tem uma variável chamada contador, né, que vai contar o número de vezes que essa estrutura vai ser repetida. Eu vou utilizar essa estrutura aqui de novo, tá? Porque eu vou usar no vetor. Só que esse i aqui, ele é o índice do vetor. É a posição do vetor que vai ser armazenado aqui, tá? Então eu vou passar isso aqui, assim, a mesma variável contador também vai ser o índice do vetor, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou explicar melhor aqui quando eu colocar o exemplo aqui no que eu escrever, tá? Então vamos lá. Então a variável está aqui, bonitinho, belezinha, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou colocar a estrutura de repetição. Então para i de 1 até 5 faz. E aqui o fim para. Bonitinho, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma estrutura de repetição onde o vetor vai ser preenchido. Então, os números, o usuário vai fornecer os valores para esse vetor, tá? Então, eu vou usar aqui um escreva, tá? Que é o comando para digitar o valor. E por aqui, ó, digite um valor.
digite um número, tá? Digite um número, beleza. E aqui, leia, só que nesse leia aqui, a variável que vai receber esse valor é essa variável aqui, ó, números. Só que números é um vetor, tá? Então, números é um vetor, eu preciso também, além de colocar o nome desse vetor, o índice do mesmo, né? Porque seriam as posições desse vetor. Imagina que é uma fileira de cadeiras, por exemplo, que você tenha cada cadeira numerada, né? De 1 a 5, e cada pessoa vai sentar numa cadeira numerada dessa, tá? Seria a mesma coisa aqui. Cada número vai ser armazenado em uma posição desse vetor, tá? Então, eu vou colocar aqui o colchete, que é padrão, e na posição I do vetor. Então, conforme for variando a estrutura de repetição, o vetor será preenchido. Então, por exemplo, quando o I for 1, na posição 1 do vetor, eu vou armazenar o primeiro número digitado pelo usuário. Quando o I for 2, na posição 2 do vetor, inserir o valor digitado pelo usuário. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui eu preenchi o vetor, belezinha, tá? Eu vou fazer de uma forma aqui que eu vou preencher o vetor primeiro para depois fazer o cálculo. Poderia fazer de uma outra forma? Poderia, mas eu vou usar dessa forma que eu falei para vocês aqui, tá? Então eu vou criar agora uma outra estrutura de repetição, um outro loop aqui, tá? Onde nós temos aqui, tá? Nesse loop, tá? Nós temos aqui o quê? Nós temos o cálculo da soma, tá? Então eu vou somar os números. E antes disso, eu vou startar a variável soma aqui, tá? Então, soma vai ser 0, tá? E aqui eu começo, ó. Soma recebe o conteúdo atual dela, mais é uma incrementação. Lembra a incrementação que a gente fez lá na estrutura de repetição? Então, é como se fosse uma incrementação. Só que aqui ele vai somar o quê? Com o valor que está na posição do vetor. Então, ele vai pegar a primeira posição, vai somar com o conteúdo de soma. Depois, o valor da segunda posição com o conteúdo atual de soma. E assim sucessivamente, tá? Depois que ele fizer isso, ele vai fazer o quê? Eu vou fazer o cálculo da média, fora da estrutura de repetição, porque a média é uma só. A soma, ele vai somando todos os números. Mas a média é um valor só, tá? Então, média nada mais é que soma dividido por 5, que é o número de valores, né, a ser preenchido aqui, tá? Então, 5 é o valor, que é a quantidade máxima de valores, porque a média nada mais é que a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, né? Vou executar isso daqui, ele vai pedir para digitar um número, eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e dou um Enter. Ah, eu não mandei imprimir na tela. Ah, professor, que absurdo. Tá? Então vamos lá. Tem que mandar imprimir na tela, né? Só para ver se vocês estão espertos. Então vamos lá. Não, eu que esqueci mesmo, eu que vacilei. Então, a média dos números digitados é. Aqui, média. Tá? Eu vacilei. O professor também erra, viu, gente? Então vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá, a média dos números digitados é 3. Se eu quiser calcular a soma também, eu posso calcular. Eu posso calcular também, ó. Eu posso exibir na tela, né? Então eu quero que apareça também a soma, né? Pode dizer, mas o 3 aqui ficou meio vago, né? Então eu posso também mandar aparecer na tela a média, né? Desculpa, a soma. Então eu posso fazer também aqui, ó. Tá, vamos colocar aqui. Aquela tecnologia, né, que todo mundo conhece, que é uma maravilha, Ctrl+C, Ctrl+V, né, aí põe aqui a soma, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? E executa, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, a soma é 15, 15 dividido por 5 dá 3. Tá feito, né? Tá legal, né? É isso mesmo. Vamos fazer aqui de novo. Vamos pegar outros números aqui para ver. Não, funciona só com esses números? Não. 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo. Tá? A soma é 30. Dos números digitados é 30. Se somar aqui dá 30, né? Ó, 10, com 8 e 2, 10. Com 6 e 4, 10. Somando dá 30. E 30 dividido por 5 dá 6.
Então, isso aqui funciona, tá? Para qualquer número, sem problema nenhum, e ele está mostrando aqui os resultados para mim, beleza? Usando o vetor. Tá vendo que eu estou usando apenas uma variável para 5 números. Se eu quisesse aumentar a quantidade de números aqui, era só colocar aqui, ó, muda a posição do vetor e muda, né, o for que eu vou fazer aqui, certo? Não tem problema nenhum quanto a isso. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um item que eu acho bem interessante, que é o quê? Que é a constante, tá? Constante, pessoal, é um valor que o próprio nome diz, ele não varia dentro da estrutura de repetição, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de max, tá? Ou máximo, sei lá, o nome que você quiser. É como se fosse uma variável. Só que a diferença é que o valor dela é constante dentro de todo o algoritmo, não muda, tá? Então eu vou colocar aqui 5, certo? E todas as vezes que eu me referir a esse 5 aqui, tá vendo aqui onde eu escrevi aqui, ó, 5, 5, 5 e 5, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever max, vou colocar o nome dele aqui, ó. Então eu vou substituir por max. Qual que é a vantagem que eu tenho nisso? Manutenção do código, né? Então se eu tiver, por exemplo, que futuramente mudar, ao invés de eu ter que mudar em todos esses lugares que eu fiz aqui, ó, eu apenas mudo aqui, ó. Eu mudo aqui de 5, por exemplo, para 10 e automaticamente tudo que estiver usando o max muda para 10 também. Quer ver? Vamos ver aqui, quer ver que ele vai funcionar igualzinho, ó. Eu vou colocar os mesmos números que eu coloquei aquela hora, tá? Para vocês verem que funciona. Olha lá. Mesma coisa, não mudou nada, tá? Tanto que, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, para 6, né? Para facilitar a digitação, tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Tá vendo? E ele faz isso. 21 dividido por 6 dá 3,5. Então tá aí, ó. Tá vendo? Ele faz, é bem elegante essa forma de programar usando constante, né? Porque aí eu facilito a manutenção do código posteriormente, né? É bem interessante essa codificação aqui, né? Então veja que eu faço dessa forma e eu posso até melhorar aqui, por exemplo, ó, que nem aqui, ó, em vez de colocar assim, ó, digite um número, eu posso fazer assim, ó, digite o, né? Aí aqui eu fecho aqui e ponho assim, ó, o i, né? Que é o valor, e aqui eu ponho assim, ó, aquele símbolo de ordem, né? Número ordinal que fala, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, olha lá, o primeiro número, tá vendo? Olha lá, o primeiro número. Então vai ser 2, 4, 3, 4, 6, 8, 12. Tá feito aqui, certo? Então tá aí, ó. Vocês estão vendo que vai funcionar, tá? Então a estrutura de vetor é isso que eu falei. Vocês perceberam que eu aumentei aqui o número de valores, né, do vetor de 5 para 6. Posso fazer para 10 aqui, ó, não tem problema nenhum, né? E vocês vão perceber que eu só mudei a quantidade, né? Olha lá, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. Olha lá, ele só muda, a estrutura é a mesma, eu só aumento o tamanho desse vetor, né? Então sempre usando uma única variável composta, tá? Veja que é extremamente útil esse conceito, né? E para fazer com matriz, né? Porque o vetor, ele é uma variável composta unidimensional, é numa dimensão só. Já a matriz, eu tenho duas dimensões, é linha e coluna. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Então eu vou salvar esse aqui, tá? Vou salvar ele aqui bonitinho. E agora eu vou abrir aqui o de matriz, tá? Matriz, pessoal, eu já vou colocar constante aqui, tá? Mas a matriz, ela segue o mesmo princípio. O mesmo princípio. Então aqui eu vou chamar de, por exemplo, linha e coluna, tá? Então linha vai ser 2, né? E coluna também 2. Então são duas matrizes que eu tenho, tá? Duas coordenadas, né? Porque matriz aí não é índice que eu falo coordenada. Então eu tenho linha e coluna. Eu vou chamar a minha matriz também de números, eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo, fazendo média aritmética, tá? Aí para definir a matriz eu também chamo de vetor, né? Porque é um array, né? Que a gente fala em linguagem de programação.
Só que a matriz ela tem uma característica diferente, né? O vetor ele é unidimensional, né? Tem uma dimensão só, então eu ponho assim, né? 1, 2 pontos até a constante. No caso da matriz, são duas. Tá aqui, ó. 1, 2 pontos, a constante. Tá? Tá aqui, tá? Mesmo esqueminha. D inteiro, certo? E o restante faça a mesma coisa, ó. Soma, né? Só que aí, como eu tenho duas variáveis, aí eu tenho que fazer... desculpa, são duas linhas, né? Uma linha e uma coluna, né? São duas dimensões. Então, eu vou ter que fazer dois índices, né? Então, todos inteiro e a média real. Tá aqui bonitinho. E aqui, na hora que eu for fazer a estrutura de repetição, para preencher essa matriz, eu tenho que fazer a variação, né? A variação ela vai acontecer de acordo com as duas dimensões. Então, são duas estruturas de repetição. Então, até linha, né? Faça. E um outro par aqui, ó, né? De 1 até coluna, certo? Faça. Aí aqui eu faço o que, ó? Escreva, digite o número, leia, e aqui vem a diferença, ó. Números, só que aí são duas dimensões, ó lá, duas dimensões, certo? Duas dimensões certinho ali para mim, tá? A primeira de linha e a segunda de coluna. E depois eu faço o quê? Faço o cálculo, né? Soma, recebe, eu starto a variável soma, né? E depois faço o cálculo da soma, do mesmo jeitinho que eu fiz no anterior, tá? Coloquei mais coisa já, não foi, tá certo. Aqui, ó. Aí ele tá aqui, né? Só que aqui eu vou fazer o cálculo da soma, tá? Então, ó, soma, recebe, né? Ela mesma mais a matriz números na posição IJ. Tá aqui, tá? Que é como é que fala? A coordenada, né? E no final, depois de tudo isso, eu faço o quê? O cálculo da média aritmética. Então, média recebe soma, tá? Dividido, aí aqui é interessante, como eu estou trabalhando com a matriz, eu tenho que ver a quantidade de valores dessa matriz. É muito simples, se você não quiser fazer cálculo aqui na hora e quiser jogar um valor para fazer uma situação de que ele faça automaticamente, sem eu ter que ficar jogando um valor fixo aqui, é muito simples, cara. É só você mandar dividir por soma, por linha, vezes coluna. E quando você tem assim, você pega o número de linhas e multiplica pelo número de colunas, você tem exatamente o quê? A quantidade de valores existentes nessa matriz. É isso que você precisa fazer. Então, a variável soma vai dividir pelo produto entre o valor, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dessa matriz. E depois dá o comando escreva, né? Escreva. Vamos colocar também a soma, né? Para ficar que nem o padrãozinho do anterior. Tá? Dos números digitados soma. Tá aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para a média. Tá? Então, fazendo isso aqui para a média, aqui embaixo, tá? Logo depois da soma, eu faço aqui a média, né? Vou mudar aqui para média, e aqui também eu vou colocar a palavra média. Belezinha, tá? Dá um save aqui, né, para garantir, e vamos executar. Aqui ele deu um errinho. Ele deu um errinho aqui. Ah, tá. Eu escrevi... Aqui eu escrevi D duas vezes, né? É até. E aqui também até. Beleza. Vamos lá. Agora foi. Aqui é uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada.
Então, vou colocar aqui, ó, sei lá, 1, 2, 3, 4, né? A soma é 10, 10 dividido por 4, 2,5. Tá feito. Tá vendo que legal? Que bacana, né? E se eu quiser também, ó, vamos lá, fazer aquela mesma, vamos fazer mais outros números aqui pra gente ver, só pra gente testar. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, 2, 5, 9, 11. A soma é 27, 27 dividido por 4, 6,75. Tá aí, tá? E se eu quiser aqui, ó, fazer aquela brincadeira que eu fiz aqui, né, do valor aqui, né, lembra que eu coloquei lá do índice do vetor? É só colocar aqui, ó, por exemplo, ó, digite o valor, um número para, aí põe aqui, por exemplo, assim, sei lá, aí põe aqui, ó, para, né, aí põe aqui o i, e o j. Assim. Aí quando eu executar, ele vai colocar ali para mim, ó, para 1, né? 1, né? Na posição coluna 1, linha 1, né? Esse é o valor. Na coluna 1, linha 1, coluna 2. Na linha 2, coluna 1. Na linha 2, coluna 2. Tá feito. Tá? E se eu quiser mudar também, ó, eu fechei aqui, aí. Se eu quiser mudar também, ó, aqui é só mudar o valor aqui, ó. Por exemplo, 3, né? E, sei lá, 4, né? Então, quando eu executar, ó, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, 2, 5, 2, 6, 2, 1, 3, 6, 7, 8, 1, 2, e eles somam os números, né? Que é uma matriz, né, que eu coloquei aqui, é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, né? Tá lá, ó, 3 linhas e 4 colunas, ó, 3 linhas, 4 colunas. Tem 12 valores aqui. E assim vai, gente. É dessa forma que faz. Então percebam que é bem tranquilo trabalhar com matrizes e vetores, né? Que é a estrutura composta. E o mais legal é que, olha, mesmo aumentando aqui, você viu, tinha 4 valores só, aumentou para 12 e eu não mudei a estrutura, eu não mudei a variável. Eu só aumentei o número de valores possíveis dentro dessa variável, por isso que ela é variável composta. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí, né, com o conteúdo. Vou deixar, né, pedir para vocês aquele praxe do YouTube, né, compartilhar, comentar, curtir aí, fiquem à vontade, divulguem à vontade, dá aquela moral para mim que é bacana que vocês fazem aí. E eu estou à disposição, como sempre, né, pode comentar à vontade, minhas redes sociais eu vou colocar aqui no final do vídeo, tá? E qualquer coisa que vocês, dúvida que vocês tiverem, entrar em contato, estou à disposição de todos. Beleza, galera? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de uma coisa, somos todos TI. Beleza, galera? Um grande abraço, valeu, fui!